Todos aguardam uma palavra de bem-vindos. Somos sempre agradecidos, pois reunirmos em nome de Jesus representa o que de melhor possamos alcançar no decorrer de nossa vida, desde que consideremos o que este Mestre representa para nós. Se considerarmos, levando em conta suas verdades, é Ele que nos convida a estarmos aqui. Sabe quanta atenção a espiritualidade trabalhadora de Jesus presta a uma reunião sincera, onde as mentes se convergem em um só objetivo: aprender, buscar a luz, encontrar através da própria transformação o sentido da paz. Não é isso que todos buscamos? E se buscamos isto, por que temos tanta dificuldade para alcançar um pouquinho deste aspecto que a vida nos propõe e que tanto desejamos? Sabem aonde encontra-se a fonte, tanto quanto que nos faz alcançar, como também que nos faz retardar esta possibilidade? Alguém conseguiria prever onde está esta fonte? Nossa mente. Quando começarmos a policiar nossa mente, as palavras serão sempre construtivas, os atos também, os pensamentos serão favoráveis à vida. Mas enquanto não policiarmos nossos pensamentos, eles nascem ininterruptamente. Depois que eles nasceram, eles se projetam, impulsionados pela nossa vontade, de um objetivo. Mas se não analisarmos o pensamento antes, a projeção poderá estar num sentido desfavorável à vida e o objetivo mais desfavorável ainda. E quando o pensamento se manifesta nas palavras, poderá ser destrutivo. Nas atitudes, também. E quando percebemos, estamos constantemente habituados a viver de conformidade com nossos impulsos, sem nos preocuparmos com que produto nossa vida está oferecendo como partícipe desta atmosfera terrestre em bem da própria vida. Queridos irmãos, sejamos atentos nos convites de Jesus, convites de nossa transformação. E olhem, existe coisa mais simples e fácil do que dizer: um pensamento pequeno que não é favorável, não vou mais pensar assim. Uma palavra que é crítica, caluniosa ou destrutiva, não vou mais expressar esta palavra. Depende de quem isto? Somente de nós mesmos. Coisa simples, fácil de vencer, e com um pouco de ensaio neste sentido, pouquinho lá na frente nós estaremos vivendo aquele bem que iniciamos segundo os ensinos de Jesus. Orai e vigiai para não cairdes em tentações. Hoje nós temos aqui uma querida convidada, nossa irmã Silvia Scarassati, que irá expor o Evangelho da noite, e é com muita alegria que nós a recebemos, e com certeza, como compromissada na doutrina, como todos são, bastante ocupada, né, Silvia? Mas sempre buscando cumprir aquele dever para com o aspecto espiritual da vida, que todos nós devemos também levar em consideração.
Vamos então à leitura da mensagem que receberam. Mensagem esta que às vezes, até com tristeza, nós percebemos que as pessoas deixam no assento, quando deveríamos levar para casa e estudá-las, porque são sempre profundamente levados em conta os ensinos de Jesus em todas as mensagens. Em torno do futuro. Não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conheces pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas. Não colherás figos nas macieiras e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. É sede, né? Cede hoje à vida o que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Emmanuel. É sede mesmo? Ela cabe aos dois, né? Eu tinha lido sede e pensei que era sede. Deixemos-nos levar pela harmonia e a paz deste ambiente. Podemos sentir o solfejo musical levando-nos, se assim o desejarmos, aos páramos celestiais. Mentalizando uma luz que nos aquece, que nos asserena, que nos tranquiliza, que nos encoraja, para que isto possa representar motivo maior para a busca e na busca do que o espírito realmente necessita. Sabemos que vivemos momentos tribulosos, de dores e sofrimentos, onde a humanidade ainda agarra-se à matéria para preencher o vazio que habita o espírito, esquecendo que a única maneira de sentirmos o bem, a serenidade e a confiança, a esperança, a paz e a felicidade é preenchendo o nosso espírito, vivendo o bem do próximo. E se estamos aqui, é com esta finalidade
porque o Consolador prometido traz-nos e dá-nos a consciência para a ciência do bem viver. Muito obrigado, Jesus, por permitir estarmos aqui. Vós nos convida, tenhamos, pois, a vontade e a iniciativa de entender o que isto representa para cada um de nós. Que a noite de hoje seja a tua luz, a tua vontade, o teu amor emanando sobre todos nós, em especial a tribuna da noite, que com certeza estará recebendo dos teus mentores o que tudo que necessitamos para o aprendizado. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Silvia, a palavra é sua. Faz favor da mulher para me regular. Melhor com mais mobilidade maior, né? Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E essa preparação tão linda desse centro, né? Essas preces, já começa com a mensagem, para as pessoas irem acompanhando, já preparando o espírito para receber toda essa energia muito boa. A palavra do Senhor a oração que foi feita. Toda uma preparação muito linda mesmo, e que abre a responsabilidade ainda maior nessa explanação. Peço então que os meus mentores, que os espíritos amigos possam me auxiliar a ser o mais clara possível. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, então, um pouco, porque o tema é extremamente vasto, sobre saúde e doença na visão da doutrina espírita. Nós sabemos que o espiritismo ele tem 3 vertentes muito claras. Ele é uma doutrina, que é o lado evangélico. Ele é uma filosofia, que é um estudo da vida. E ele tem um lado também científico. Tanto que obras de André Luiz, de 1940 e pouco, trazem dados para nós, estudos, coisas avançadíssimas, que muitas coisas a medicina está começando a descobrir agora ainda. Nosso lar fala de aparelhos, inclusive de celular, né? No nosso lar, numa consideração da doutora Marlene Nobre, ela fala que nas viagens do Lísias, para o umbral, para as trevas, ele usava um aparelhinho quadradinho que transmitia como se falasse ao longe. Incrível, né? 1940, um aparelhinho celular que foi descoberto há pouco tempo. Então, as descobertas ou a visão do espiritismo sobre doenças, sobre saúde, principalmente os livros da sequência do Divaldo Pereira Franco, da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, que é a linha psicológica. Eu sou psicóloga clínica e faço parte da Associação Médica Espírita de Piracicaba. É um grupo de médicos e de profissionais de saúde mental que nos reunimos para estudo e discussão de casos. Fazemos trabalho no Hospital da Unimed de capelania, um trabalho, inclusive tem uma pessoa daqui de Rio das Pedras que nos auxilia nesse trabalho na Unimed. E essa visão, então, nós vamos ver um pouquinho hoje dessa questão da medicina. É para cá que tem que apontar? Opa, aprendi fácil, tá vendo? Essas coisas modernas... O meu é o botãozinho aqui ainda. Então, vamos tentar definir primeiro o que é saúde e doença. Tanto saúde quanto doença se refere muito mais ao estado em que se encontram as pessoas, e não ao estado dos órgãos ou das partes do corpo. Então, a visão é muito maior do que apenas um dano físico. Na primeira visão nossa, tá? Corpo e espírito. Certas manifestações ocorrem
com relativa facilidade devido às predisposições que o indivíduo trouxe consigo ao reencarnar. Algumas coisas não vamos entrar muito no mérito, porque com o tempo os próprios slides vão explicando, tá? E vão, como essa parte que vai explicar depois na parte de hereditariedade. O corpo de um ser humano encarnado deve seu funcionamento ao espírito que o habita. Ou seja, o nosso corpo é uma casca, digamos assim, é um objeto que a espiritualidade usa para poder trabalhar o espírito. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam as informações da consciência, espírito, como o seu Laerte colocou há pouco, né? Tá tudo parte da mente. Da mente saem todos os comandos, todos os pensamentos, todas as vontades que interferem diretamente nas doenças ou na saúde. Então, isso significa que o corpo serve como um sinal de alerta para expressar que o espírito está em algum nível de desequilíbrio. Toda e qualquer doença é um sinal de desequilíbrio, é um alerta, está nos mostrando alguma coisa e nós precisamos entender o que é que ele está querendo nos dizer. A harmonia é a base de tudo. Tá? Então, para falar de saúde integral, nós precisamos entender a harmonia compreendendo corpo, mente e espírito. O espírito cede o pensamento, a mente como transmissora para esse corpo físico, através das emoções, vão sendo filtradas e vão se refletindo. Quando várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, o ser humano se encontra no estado que denominamos de saúde. Levando em conta que o nosso espírito ainda carece de um maior equilíbrio no estágio evolutivo em que nos encontramos, não podemos dizer que temos uma saúde perfeita. Alguém conhece alguém que tem uma saúde perfeita, sem nenhum senão? Eu acho que dificilmente alguém conhece, né? Nem que seja uma dorzinha na perna, uma dor de coluna ou cabeça, todo mundo tem, né? Então, no estágio que nós nos encontramos, isso é uma expectativa para futuras encarnações, onde já teremos resgatado muita coisa, onde o nosso planeta estará num outro patamar evolutivo, que poderíamos ter essa saúde, ainda não é possível. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo, e então falamos que o ser humano se encontra num estado de doença. Portanto, a doença é a perda relativa da harmonia. E entramos então no corpo físico, né? Nesse corpo que nos serve como instrumento para burilamento do nosso espírito. Qualquer perturbação da harmonia acontece ao nível da consciência, que é a parte espiritual do ser, enquanto o corpo físico é a forma de apresentação dessa harmonia ou desarmonia. Precisamos estar atentos ao menor sinal de desarmonia nos nossos sentimentos, pois é a primeira indicação de que algo está ocorrendo na esfera do espírito, sede dos nossos sentimentos. O corpo físico é um instrumento de manifestação do espírito encarnado. Então, atenção, o que desencadeia todo esse comportamento, essa doença? É alguma desarmonia, algum comportamento que nós tivemos, como um texto que está sendo passado antes, né? Falava um pouco sobre isso. Essa desarmonia, essa emoção desencontrada, ela faz com que o corpo físico reflita algum sintoma. Então, o que é importante é procurar saber aonde se iniciou esse problema. O problema físico está instalado. Quando ele apresenta, começa a dor, o problema já está instalado. O importante é perceber aonde isso começou antes. E o que nos alerta, né? Quando que chama a atenção? Sempre através da dor, né? Então, para que serve a dor? Não é algo que serve apenas para atrapalhar? Por que será que ela apareceu? Geralmente nós não sabemos, nem temos interesse em saber. Nós queremos acabar com ela. Está doendo, é acabar. Tá? Dificilmente as pessoas param para pensar o porquê que eu cheguei nesse estado, o porquê que eu cheguei nessa dor. É mais fácil tomar um comprimido, né, gente?
Sara bem mais rapidinho, né? Só que volta. Somente queremos, no caso da dor, que ela suma o mais rápido possível, pois com isso poderemos voltar a realizar tudo aquilo que gostamos. Então, bebe bastante numa festa, né? Sai de ressaca, no dia seguinte toma engove e passou. Passou, eu vou lembrar? Não vou beber mais por causa da ressaca? Tudo bem, eu não bebo, né? Mas quem bebe passa apertadinho, né? Vai parar de beber? Não. Ele sabe que tem um remedinho depois que cura isso, ele vai continuar. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não consegue encarar o problema da dor. No caso da dor, o nosso não consciente envia mensagens ao nosso consciente sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. E procurando silenciar essa tentativa de comunicação, utilizamos medicamentos para acabar com os sintomas, sem perceber o que gerou esses sintomas. E se o médico não acertar o remédio, é porque o médico não é bom, né, gente? Não é básico isso? Aquele médico, ele é ótimo, porque ele acertou o remédio para mim na primeira. Esse médico é bom. Tá? E as coisas não são assim. As dores são sinais que alguma coisa está errada. Os problemas físicos são sinais que alguma coisa está errada. E é necessário buscar a causa. Ontem fiquei contente até, tá? Porque não é muito comum acontecer. Eu fui num otorrino, lá em Piracicaba, fui indicada por uma pessoa, e conversando, foi muito atencioso, foi a primeira consulta que eu fiz com essa pessoa, foi muito atencioso, e eu tenho um zumbido muito grande no ouvido, faz muito tempo, eu estava num ambiente fechado, teve um estouro, e esse zumbido se iniciou. Muitos anos, os médicos disseram para mim que zumbido não tem cura. Então, que não ia passar remédio, esperasse, que talvez um dia aparecesse a cura. Tá bom, não tem cura, aprende a conviver. Isso faz uns 15 anos. De uns tempos para cá, tem aumentado muito esse zumbido, afetando até um pouco a audição. E quando eu passei para o médico, né, ele perguntou a causa que eu tinha ido lá, qual o motivo, e eu coloquei para ele esse zumbido, do que estava acontecendo. E que, para mim, o que aconteceu foi esse estouro, tá, que aconteceu, e a partir disso, porque foi onde eu percebi isso. E ele fez uma comparação, não é psicólogo, né, mas foi o psicólogo ali, né? Tá. Ele falou assim, tá, se você no seu consultório, uma pessoa chega e te procura deprimida, dizendo que o pai morreu e é por isso que ele está com depressão, a depressão apareceu por causa da morte do pai ou ele já tinha esse problema antes? Falei, opa, esse é daí dos meus. Fiquei contente com o médico, né? Falei, que bacana, né? Uma pessoa que tem uma visão mais ampla. Depois eu vou dar uma vasculhadinha nele, se ele não for espírito, eu vou convidar para participar do encontro nosso lá, quem sabe, né? Começa a estudar também um pouquinho. Então, o que ele quis dizer? Que independente do meu zumbido hoje ter sido causado por algo físico, tá? Um estouro no ambiente fechado, o eco que isso produziu, ele só tomou conta de mim porque eu dei uma abertura para isso. Tá? Tem que fazer todos os exames, é óbvio, né? Tá? Mas é a visão, tá, que a minha linha terapêutica tem, que a minha visão espírita tem. Tudo tem um motivo anterior. Muitas coisas são potencializadas por algum fator, mas existe algum desencadeante que simplesmente ativa essa bomba relógio, mas já existia. Tá? Porque outras pessoas que estavam no mesmo local que teve esse estouro não aconteceu nada, porque o meu ouvido é mais sensível, o meu afetou. Não sei, né? Mas achei muito interessante a maneira como ele colocou, como ele explanou, né? E essa coisa de buscar a causa inicial. Então, isso é muito importante. Nós vamos muito no imediato, naquilo que vai resolver agora. E não paramos para tentar entender o que foi que causou isso daí. Na dor, nós só queremos que ela suma o mais rápido possível, para que possamos... Acho que eu voltei de novo, né? Voltei também. Tem uma fala de André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, que ele diz assim, a dor é o grande e abençoado remédio. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. E a dor aqui nessa fala, não apenas física, mas tudo que nos acontece que causa uma dor, a perda de alguém,
um ato impensado, motivos os mais variados que tragam uma dor. A maioria das pessoas não fala que a gente só aprende por duas maneiras, pelo amor ou pela dor. E, infelizmente, no nosso plano, nós ainda aprendemos mais pela dor. Porque quando está tudo bem, a gente se acha muito merecedor. Aí eu sou tão honesto, tão certinho, faço tudo direitinho, então aí eu mereço que a vida esteja caminhando comigo dessa forma. E se nós estamos encarnados, porque todos nós, sem exceção, somos espíritos devedores, e muito devedores. Tá? A vida, às vezes, nos dá algumas tréguas, tá? Para a gente poder se fortalecer para enfrentá-las. Mas a dor, ainda no plano evolutivo que nós estamos, ela ainda é necessária. A causa, né? Então, para se dar conta de onde está situada a causa inicial, os médicos e pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também identificar o que está escondido na sombra. Eu achei essa imagem bem significativa, né? Então, assim, por cima, o problema não parece tão grande. É um pedaço de gelo pequenininho, né? Tá? E por baixo é gigantesco. Muitas vezes nós conversamos com uma pessoa que está passando uma situação difícil, e a gente olha assim por cima, né? Parece que é uma situação difícil, mas parece que não é tanto assim. Para nós parece uma coisa tão fácil para a pessoa resolver. E às vezes o que está por baixo, o que está muito além da minha visão, é muito, muito maior. Então, avaliar a dor de alguém não tem como. As pessoas dizem assim, mas a pessoa particularmente é tão fácil de superar, não é tão simples assim. O nível de cada pessoa de suportar a dor varia e muito. Quer dizer, portanto, que nem sempre apenas o que aparece é a causa do problema, no caso, os sinais, os sintomas. É importante pensar no que está por trás dessa forma de desequilíbrio orgânico. Perceber como estávamos antes que sentimentos, olha o poder da mente, surgiram e como afetou o meu equilíbrio. Então, o nosso corpo, ele tem uma linguagem muito dele. Eu sempre comento num livro, que não é espírita, a autora se baseia em medicina chinesa, excelente para conseguir perceber o que o nosso corpo está dizendo. Até mesmo em clínica, em diversos momentos, eu vasculho lá para ver. Então, ela fala de cada parte do corpo, cada órgão, e o que está por trás desse comportamento. Geralmente é ódio, inveja, ciúmes, autoestima baixa, raiva, por aí afora. Até para dar um exemplo, a minha mãe desencarnou faz 2 meses agora. Não dentinha assim, mas tinha problema cardíaco sério, mas estava caminhando faz muito tempo, extremamente positiva. A pessoa assim que, aparentemente, quem conversava não via nada, problema nenhum. E ela acordou à noite passando mal, não deu tempo nem de chamar o SAMU, e ela desencarnou. Nisso aí, eu sou a filha mais velha. Abaixo de mim tem o meu pai, né? Abaixo de mim tem mais 3 irmãos. E desde esse dia que minha mãe desencarnou, eu comecei com uma dor aqui assim ao lado, como se fosse vesícula, né? Diz que é o local da vesícula, muito grande. Comecei a tomar medicamento, aquela coisa, não queria falar, e fica muito mais introspectiva e tudo mais. Só que a vida tinha que continuar. Muita coisa para resolver. Meu pai assim, ficou meio desorientado, né? Porque eles eram extremamente ligados, os dois. E os filhos convergindo para atender as necessidades. E daí eu resolvi pegar esse livro para ver o que era vesícula, porque eu nunca tive problema de vesícula, eu nunca tive dor aqui assim do lado, e não era ovário, não era nada, porque fazia pouco tempo que eu tinha ido no médico, então eu sabia que não era. Tá? E o amigo do meu médico disse que o local onde eu estava falando que tinha dor era vesícula. Daí eu peguei esse livro e fui ver o que significava, tá? Qual a linguagem estava por trás da vesícula. Então, resumindo, porque a coisa é bem vasta, resumindo, ele coloca que pessoas que se sentem muito sobrecarregadas, com um peso muito grande de coisas que ela tem que tomar conta. E daí eu parei para pensar. Estava corrido, estava. Porque além da minha casa, da clínica, tá, da minha família, né, tinha também que dar atenção para meu pai, para os meus irmãos.
Uma irmã é espírita, então o entendimento nosso foi muito mais tranquilo. A dor é muito grande, mas o conforto também é muito grande. E 2 irmãos e meu pai são católicos. Então a visão, por mais que tenha, minha mãe era metade de cada um. Ela lia todos os livros espíritas meus, eu comprava ali e repassava para ela. Tá? Eu acreditava, participava de palestras minhas e tudo mais. Daí, lendo isso aí, eu comecei a pensar, espera um pouquinho, será que vai ser assim sempre? Eu vou ter que levar essa vida, essa correria, sem tempo para fazer nada, sempre? Ou é uma fase? Será que só eu que estou sobrecarregada? E os meus irmãos? Eles também estão ajudando. Então, a carga não é só minha. Está todo mundo colaborando na medida do possível. Não vou falar automaticamente, porque é aquela coisa assim, né? Difícil. Mas, de uma maneira muito, muito rápida, a partir do momento que eu trouxe isso a nível da consciência, eu nunca mais senti nada. Tá? Então, muitas das dores, elas estão registradas na nossa alma. O nosso corpo, cada órgão do nosso corpo reflete um sentimento, muitos pensamentos. O que acontece, por exemplo, com o problema de intestino? Algumas pessoas têm intestino preso. O que é intestino preso? A pessoa que não consegue abrir mão, muitas vezes, de nada, não quer abrir mão, morre de medo de abrir mão e ceder. E o intestino muito solto? Geralmente é o oposto. A pessoa que muitas vezes não consegue controlar nada, ou quer se ver livre de tudo muito rapidamente. Por esses momentos de medo, o que acontece? A pessoa vai correndo para o banheiro. Não é isso que muitas vezes acontece? Porque a expressão é se borra de medo. Tá? Então, o nosso corpo, ele somatiza. Quando a pessoa... Eu estou mudando aqui. Quando a pessoa está muito nervosa, o que é muito comum acontecer? Geralmente ela tem uma gastrite. Se ela deixa aquilo lá continuar, ela vai ter uma úlcera. E de onde vem isso? Do corpo? Não. É da mente, que liberou determinadas substâncias químicas que vão atuar naquele ponto referente a algo que eu preciso parar para analisar. O que é que está acontecendo comigo? Sempre tem um motivo por trás. A partir do momento que nós trazemos a consciência àquele problema, nós vamos buscar a causa, onde foi que ele se iniciou. Geralmente esse problema termina. Isso não é fórmula mágica. É pensamento que você muda. Foi como o senhor Laerte falou no início. Tá? Eu tenho um pensamento negativo, o que eu vou fazer? Eu vou controlar esse pensamento para evitar que aquilo persista. Então, o pensamento é o comando do corpo, comanda as reações do nosso corpo. Da nossa vontade, comanda as reações do nosso corpo. Vamos continuar então, né? Para nós espíritas, nós conhecemos o perispírito. E o perispírito ele é pré-existente e sobrevivente à morte do corpo material, transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Ele é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Estou apertando o botão errado. Quando desencarnamos, nós carregamos conosco, em nosso perispírito, todas as informações a respeito do equilíbrio ou do desequilíbrio que estamos vivenciando e todas as impressões positivas ou negativas que tivemos ao longo da existência. Então, onde estão todas as marcas gravadas no corpo físico? Não. O corpo físico está refletindo, tá, o que o perispírito trouxe como carga de outras existências. Muitas crianças já nascem com comprometimentos mais variados. O que será que aconteceu aí? O que esse perispírito já vem com essas características de aprendizado? Eu tive um cliente uma vez, que eu trabalho com regressão. E esse cliente ele tem um problema de gagueira muito grande. Até que, conversando muito, né? E trabalhando muito em terapia, ele descobriu que a gagueira era a forma da vida dar uma segurada nele. Como ele era uma pessoa muito impulsiva e tinha uma tendência a agir de maneira muito impulsiva e se arrepender,
A gagueira fez com que ele se policiasse mais com as pessoas com as quais ele tinha contato, com a fala dele. Então, em vez de ele ser infeliz, porque ele vivia infeliz com aquela gagueira dele, ele aprendeu que aquilo tinha um significado. Além dessa gagueira melhorar muito, porque ele conseguiu descobrir um significado para isso, ele parou de se revoltar com algo que ele trouxe marcado no corpo físico, porque foi buscado tudo que poderia ter acontecido, porque a mãe relatava que isso quando ele tinha tido 1 ano, 2 anos, quando 4 anos que passou uma pessoa que assustou ele, nada, nós fomos até a vida intrauterina e não aconteceu nada, e era uma pessoa que se via em detalhes, ele descreveu a roupa do pai, é dificílimo isso, a roupa do pai quando viu ele no berçário. E não tinha foto nenhuma, nunca havia sido comentado isso na família. Tá? E quando ele foi perguntar para a mãe disse que era verdade. Então, uma pessoa que vasculhou bastante. E se a causa não está nessa vida, com certeza ela está numa vida pré-existente a essa, em outras encarnações passadas. E o nosso perispírito traz essas marcas para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução. O envoltório carnal se modela e as células se agrupam de acordo com uma forma perispiritual, que é o modelo organizador biológico. O Dr. Hernani traz isso muito bem explicado, é algo altamente complexo. A arquitetura, tá? A engenharia espiritual, nos mínimos detalhes, miníssimos detalhes, é trabalhado para que a nossa encarnação dê certo. As qualidades ou defeitos, faltas, abusos e vícios de existências passadas, registradas no perispírito, reaparecem no corpo físico como enfermidades. E tudo começa como, né? Com as nossas escolhas, com os caminhos que nós traçamos. Então, quando nós vamos repetindo escolhas, que podem até trazer uma certa alegria no momento, mas em seguida geram desânimo, tristeza, melancolia, pelas consequências negativas que muitas vezes estão associadas a esses eventos, esses sentimentos negativos vão interferindo na nossa autoestima. Assustei de ver o relógio, vou ter que dar uma corrida aqui. Inúmeras almas já renascem adoecidas, ou seja, com os comportamentos psíquicos enfermiços. Em grande parte dos casos, o comportamento inicial das enfermidades é a falta de auto-amor. E, como consequência, ocorrem alterações bioquímicas interferindo na produção de neurotransmissores, alguns deles responsáveis pelo estado nosso de ânimo. Como no caso das depressões. O que acontece com a depressão, né? As depressões é um... Opa! Não, era para mim ter voltado. Voltar do meio, né? Isso. Na depressão, o que acontece? Tá? A depressão é uma descarga química onde a serotonina, tá, é um dos elementos que faz falta no organismo. Agora, o que acontece que desencadeia isso? É o corpo que começou a falhar? Aonde veio esse disparo para o nosso corpo deixar esse elemento faltar? Começa aonde? Quando eu começo a me depreciar, quando eu começo a me fazer muitas vezes de vítima frente às situações, eu vou deixando de produzir determinados elementos que são necessários. Quando eu estou bem, eu libero no meu organismo substâncias químicas que vão facilitar esse humor, tá, esse bem-estar. E o efeito contrário também acontece. E o ponto principal, no caso, é a autoestima, que é muito difícil alguém se conhecer interiormente, quando a busca está sempre no exterior. E o autoconhecimento é urgente. A distorção da realidade é muito frequente. E o ato de amar a si mesmo ainda é uma lição que todos temos que aprender. É fácil? Não. Não é nada fácil a autoestima. Tá? Mas é algo que nós precisamos ter, nos ver como pessoas de valor. Se eu não estou contente com algum aspecto meu, deixa eu ver o que eu posso alterar, mudar, para eu aprender a gostar um pouco mais de mim. Porque isso interfere diretamente nas reações químicas do meu organismo. Devido a dificuldades em gostar de nós mesmos, acabamos nos mantendo desarmonias psicológicas que continuarão a se manifestar na próxima encarnação. Então é importante, né, que a gente comece hoje mesmo a transformação, pois o que deixamos de fazer numa existência, nós precisamos terminar numa outra.
Muitas pessoas falam, isso aqui está pesado, deixa para a próxima. Cuidado que o juro é bastante, hein? O juro é alto, não sei se vão gostar muito, não. E daí os vícios, os hábitos, os temperamentos, todos nós precisamos de atenção e disciplina. E as enfermidades aparecem, as mais graves, né, de faltas passadas, e auxiliam no nosso aprendizado, reparando e restaurando hábitos inadequados nossos, que ficaram marcados no nosso corpo espiritual. Certos acontecimentos e doenças são permitidos pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos na sua jornada evolutiva. Nada ocorre por acaso. Não, achei que não estava ninguém. É que eu sou calorenta. Pode deixar. Desculpa. Não, tá, tudo bem. Não. Mas já melhorou. Não, já melhorou. Não, tá bom, já melhorou. Não, pode deixar. Tá ótimo. Já deu uma melhorada. É que eu sou calorenta que dá até medo. E está quente. Então, enfermidades, né, ou acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas, são os meios que são utilizados para nos despertarmos da ilusão, ou da intoxicação do orgulho, do egoísmo, da cólera, a que muitos submetem. A gente vê muito no hospital, né? As pessoas, de repente, estão num leito e são obrigadas a repensar a sua vida. E é muito interessante, né, que depois das visitas na UTI, que todos os dias tem as visitas nas UTIs, de adulto, neonatal e pediátrica, depois a gente sobe para alguns quartos, ou que nos pedem, ou que tem alguma indicação da enfermaria. E as primeiras coisas nós levamos o evangelho e pedimos para a pessoa abrir o evangelho. E o que cai, né, às vezes a gente fala, meu Deus do céu, a pessoa não é nem espírita, né, é católica, até evangélica de vez em quando aceita nós. Tá, quando está doente, né, pode vir me ajudar, que é tudo muito bem-vindo, né? A leitura, a gente lê, fala, meu Deus, que estranho, né? A gente lê aquilo lá. Termina de ler, a pessoa faz um comentário, que nossa, mas isso aí foi para mim mesmo. Teve um dia que estava num quarto, uma senhora, com os 2 filhos dela. E nós geralmente vamos de 2 pessoas. Então, eu estava fazendo a leitura do evangelho, a senhora abriu, eu estava na leitura do evangelho, e o meu colega estava acompanhando. E caiu sobre suicídio. Fiz a leitura, né, do texto do evangelho, segundo o Espiritismo, sobre suicídio, mas assim, tá, tudo bem. De repente não é para a pessoa, não é para o encarnado, né, é para o enfermo, é para o desencarnado, né? Comentamos, fizemos a aplicação de passe, da água fluidificada. E depois que nós saímos, né, do quarto, o meu colega falou para mim, falei, nossa, mas que texto que saiu para essa senhora, né, suicídio, né? Será que é para alguém desencarnado, né? Você não viu. Na hora que você estava lendo, os filhos, entre eles, se entreolharam, né, e fizeram assim com a cabeça. Tá? Então não é bem para o desencarnado, né? Talvez fosse para a pessoa mesmo, que a gente não sabe. Então, a enfermidade é um sinal de alerta, de que alguma coisa em nós precisa ser alterada. Algum ponto em nós está nos dando, e é uma oportunidade, a enfermidade não é castigo, é a oportunidade de observar o que está acontecendo. Então, vamos parar de colocar tudo na geladeira, né? E muita gente não coloquei, espera a próxima reencarnação. Não dá. Vamos dar uma agilizada, porque você tem que o relógio, quanto tempo é? Até que horário tem? Tá, então vou tentar dar uma agilizada. Mas vou... Hereditariedade, que eu falei para vocês, tá? Na hereditariedade, reflete a aproximação por afinidades vibratórias entre os membros de uma mesma família. Os registros no perispírito das experiências passadas da alma, a nível psíquico, intelectual, profissional, moral e emocional, determinam a formação dos órgãos no novo corpo material. Quando encontramos numa mesma família pessoas com tendência à depressão, podemos dizer que, espiritualmente, eram pessoas que se afinavam vibratoriamente. Por isso, todas apresentarem impresso no perispírito a mesma tendência. Então, espíritos que têm a mesma tendência, é muito comum na mesma família ter aquele tipo de característica. Por exemplo, na minha família, pelo lado do meu pai, todo mundo tem problema renal. Tem uma cliente hoje, na família, são em 15 irmãos. Em 5 já descobriram um problema de intestino
praticamente igual em todos. O que acontece? São sintonias vibratórias, pessoas que, por algum motivo, estão reunidas numa mesma família. Então, muitas características são em comum. Na fecundação, o gameta masculino vitorioso está impulsionado pela energia do perispírito do reencarnante, que encontrou nele os fatores genéticos necessários para a programação reencarnatória. Os códigos genéticos da hereditariedade, em consonância com o conteúdo vibratório dos registros gravados no perispírito, vão organizando o corpo físico, ou seja, somos nós os responsáveis pelo corpo que temos e por todos os distúrbios de saúde que nós apresentamos. Daí nós temos o conceito básico para nós da energia vital, que do ponto de vista energético, o corpo físico debilitado, ele oscila numa frequência diferente de quando nós estamos num estado saudável. Quando a pessoa é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, talvez seja necessário aplicar certa dose de energia sutil, o que pode fazer com que os seus sintomas bioenergéticos passem a vibrar de forma apropriada. É uma das funções, dos passes, reequilibrar aquele corpo que está debilitado, ou está em faixa, ou falta de energia, ou com uma energia distorcida. Existem formas de tratamento que interagem com a energia do ser humano, como a acupuntura, homeopatia, a cromoterapia, floral, o passe magnético, a prece e a água fluidificada. No entanto, o tratamento não deve ter como foco apenas o corpo, pois dessa forma não se obterá a cura, apenas a melhora dos sintomas. Muitas vezes uma cura muito grande, se a pessoa não muda o pensamento, aquele problema volta. É isso que a gente trabalha muito quando a gente conversa com pessoas no hospital. Tá? Toda vez a pessoa está lá por algum motivo, alguma aprendizagem. Algo levou que ela chegasse a criar, ou ter esse problema no corpo físico dela, mas é um alerta. Se ela não procurar descobrir o porquê que aquilo aconteceu, o que está por trás dessa enfermidade, a chance dessa doença ser reincidente é muito grande. É muito comum isso em casos de câncer. Antes era até mais fácil. Hoje em dia os tratamentos estão mais avançados, graças a Deus, e as possibilidades são muito maiores. Mas eu lembro que, algum tempo atrás, a gente até via, quando aparecia clientes com câncer em consultório, a gente fazia de tudo para buscar essa causa, para buscar o que é que estava por trás e ajudar a pessoa a mudar essa vibração dela, essa energia, os pensamentos. E era muito visível a grande diferença de pessoas que conseguiam essa mudança, usar essa enfermidade como uma transformação e a recuperação, e daquelas onde acontecia a reincidência e daí era fatal. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande, coração muito endurecido, sempre culpando outras pessoas pelo que acontecia. A enfermidade persiste, porque a pessoa ainda não conseguiu aprender o que aquela enfermidade estava dizendo para ela. Os centros vitais, Vamos dar uma corridinha, todo mundo conhece, Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e o genésico. E cada um com as suas glândulas correspondentes. Então, os centros vitais, eles captam as energias do universo e transmitem para o corpo. E o tipo de vibração mental que emitimos pode perturbar a recepção dessas energias. Os conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. E com o tempo, esses fluxos anormais de energia podem produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo. Cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos, refletindo nesses órgãos a falta ou o excesso de energia. Assim, conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos mais diretamente em um determinado centro vital e, por consequência, num conjunto de órgãos. Nesse texto, essa receita, do livro Escutando Sentimentos, Vanderlei de Oliveira, o Hernance Dufour nos diz que é necessário 3 medicações em serem ingeridas com frequência. A primeira, acreditar que merece a felicidade, assim como todos os seres humanos. Ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar. É o amor a si, como nós vimos lá atrás, a autoestima. Segundo, parar de encontrar motivos externos para as suas dores
encontrando-lhe as causas íntimas. Dentro de cada um está a cura para todos os seus males. E terceiro, parar de pensar em felicidade para depois da morte. Isso é espírita, né? E tentar ser feliz nesta vida. A felicidade resulta da habilidade de dar sentido a esta vida, a partir do olhar de impermanência. Então, nós sabemos que nós não vamos ficar aqui para sempre, mas eu tenho que encarar com alegria essa oportunidade que eu estou tendo. E não deixar para ser feliz amanhã. É ser feliz hoje, porque a minha alegria vai contagiar o outro e vai melhorar também minha autoestima. E no caso, o médico do futuro, ele vai combinar o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura em todos os níveis. Dá uma corrida aqui. No texto de Emmanuel, ele coloca assim: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que quase sempre a origem de todas as enfermidades se principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva. Ela já aflorou. É o estado, ela deu vários sinais de alerta, não foi percebido, não foi trabalhado, e ela surge. Oi. É por isso que eu assustei. Que horas são, senhor? Tá, é muito no meio. Tá. Então, vamos voltar. Desse, né? Voltar. Assim aqui. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas, é escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós mesmos. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete e é o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão, que são as palavras-chave, né? Então, perdoar de coração. Eu perdoo, mas eu guardo mágoa. Tá? Isso não é perdão. Mágoa é a mesma coisa de não perdão. Se eu guardo mágoa, como que eu perdoei? Quando eu perdoo, eu esqueço. Então, se eu tenho mágoa ainda, deixa eu trabalhar melhor esse perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo que deixamos a casa descuidada do nosso corpo. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma desequilibrada. Quem ama e perdoa, vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. E daí faz uma proposta, né, o Emmanuel. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? Esse livro é psicografado pelo Chico, né, Xavier, do livro Vinha de Luz. E esse texto, Zé Carlos de Luca, é muito interessante, muito bonito. A cura real. Do livro Médico Jesus, Zé Carlos de Luca. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com o seu gênio, aumenta a produção de ácidos no seu estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura na sua vida e que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que você é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar,
mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura dos problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura. O Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? E essa fala, né, da cura da carta de Lucas, é colocado quando Jesus ia passando nos locais, nos vilarejos, mas ele passava e promovia as curas. Ele sempre dizia que a fé os curou, mude o seu comportamento. O que aconteceu muitas vezes, Jesus curou, alertou que a pessoa precisava mudar esse comportamento dela, e muitas dessas pessoas voltaram aos mesmos comportamentos equivocados, e aqueles problemas voltaram a existir. E muitas das críticas, né, de Jesus é porque, curou ou não curou? Então, muitos chamavam ele de farsante, porque muitas pessoas, né, que tinham sido curadas, de repente voltaram com a moléstia. Então, muitos falavam que aquilo lá era magia e tudo mais. Jesus sempre nos disse, a cura é interna. Perdoe você, perdoe os outros. A evolução, ela é única, ela é individual, mas o aprendizado é na convivência com os outros. Então vamos cuidar de nós, procurar entender o que está por trás daquilo que está acontecendo comigo. Sempre existe um motivo. Nada é por acaso. O que esse problema que eu estou apresentando está querendo me dizer? Qual é o alerta que ele está querendo me dar? Então vamos parar para pensar, para analisar, tá? Para refletir e para mudar enquanto nós temos tempo. Mudar nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, para que nós possamos ter uma cura real. Não apenas cura do corpo físico, porque muitas vezes o corpo físico precisa passar por aquela enfermidade. Muitas doenças, principalmente algumas doenças autoimunes, são grandes aprendizados que o Espírito muitas vezes solicitou antes do reencarne, por motivos os mais diversos. Mas que possamos aprender. O tempo está cada vez mais rápido. Hoje é apelado muito para a nossa parte mental, nós temos esclarecimento. E quanto mais esclarecimento nós temos, maior vai ser cobrado de nós. Então vamos cuidar da nossa mente, para ela refletir um corpo físico sadio. Dizia mente sã em corpo de sã. Tá? Então a mente num corpo são, ela funciona melhor e consegue ajudar muito mais, não só a si mesma, tá? Como outras pessoas também. O assunto é muito vasto, tem um montaréu de coisas
dá para falar, tem que encurtar, às vezes é difícil encurtar, tá? Mas agradeço muito a atenção de vocês, o convite da casa novamente. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, suas famílias. Tá? Muito obrigada pela paciência e pela atenção. Fiquem em paz. Nós é que agradecemos, Silvia, este dicionário de recomendações tão justas, necessárias a todos nós, para que encontremos a verdadeira razão de viver. Porque todos nós, como disse a Silvia, por detrás de todas as condições e momentos, estamos sempre prisioneiros da tristeza, da indiferença. Por quê? Se a vida nos presenteia com tantas condições favoráveis. Silvia, muito obrigado, dizemos nós, pela exposição, muito importante, oportuna e necessária para todos nós, não é? Por isto, guardemos um pedacinho destas coisas dentro de nossa mente. E lá no cotidiano de nossa casa, quando estamos vivendo um momento de tristeza, lembremos da recomendação, uma palavra de crítica. Enfim, tudo que desarmoniza, vamos considerar o ensinamento da noite e que não são novos, são de Jesus. Há 2000 anos está conosco e até hoje não aprendemos a valorizar. Mas que este Cristo de amor nos dê força, coragem, nos dê uma visão introvertida na busca de nossas deficiências e que saibamos vencê-las, não é? E podemos estar certíssimos, é o que Ele mais quer de nós. Aquele que estiver vencendo a si mesmo, estará com certeza andando a passos bastante largos na direção de Jesus. Marlene, encerra, por favor. Vamos então fechar nossos olhos. Vamos meditar em tudo isto que nos foi dado. Todos esses ensinamentos, estas verdades, que poderá nos levar a curar os nossos sentimentos, melhorar o nosso amor para com o nosso próximo, pois só podemos dar aquilo que temos. Sabemos que devemos trabalhar dentro de nós para compreender a vida que o Pai nos deu, a vida perfeita. Cabe a nós cuidá-la, cabe a nós, Senhor, dar o testemunho aqui na terra, aprendendo a amar, a compreender, que possamos viver a cada instante de nossas vidas o equilíbrio, a paz, o amor, que possamos vencer a nós próprios, compreendendo que para isto viemos. Mestre de amor e bondade, muito obrigado por esses instantes, muito obrigado por podermos estar aqui. E que esta paz e que esta harmonia possa, nesta semana, Senhor, envolver todas as crianças, que elas possam sentir a Tua grandeza, Pai, que elas possam receber das Tuas mãos o incentivo para poder progredir, para fazer deste mundo um equilíbrio. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.